Glória a Deus, graças a paz, amados, amadas do Senhor, meu amigo, minha amiga. Nós vamos hoje falar sobre uma pessoa muito legal nas escrituras. Aliás, todos são legais, né? Mas uma pessoa que ficou muito marcada no Novo Testamento, principalmente nas epístolas. Vamos falar sobre Paulo. Aleluia. Eu gosto muito da conversão de Paulo. E também gosto muito da conversão de todos. Amém? Eu vou virar aqui para a gente ler junto, tá bom? Vou virar a câmera para você, para a gente acompanhar junto a leitura que fica em Atos, capítulo 9. Vamos acompanhar, vou virar aqui a câmera, para você acompanhar junto comigo a leitura, tá bom? Não deu certo? Deu certo. Faz o seguinte. Vou aqui para você acompanhar junto. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguma daquelas seitas que homens e mulheres conduziam presos a Jerusalém. E indo ao caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegue. Dura coisa te é dar coisas contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Amém? Só até aqui, amados. Vou virar para cá. Vou virar para cá a câmera novamente. Amém. Virou. Nós estamos falando de uma pessoa que marcou muito o Novo Testamento, marcou muito as cartas paulinas, que é de Paulo, né? Paulo era um homem que muito conhecedor, um homem culto, né? Um homem que ele era muito importante na cidade, mas esse homem perseguia os cristãos. Esse homem perseguia os cristãos, esse homem perseguia a igreja, esse homem matava os cristãos, como a gente vê no início aqui que ele pediu, né? Ele participou da morte de Estevão, esteve presente da morte de Estevão, o homem que perseguiu demais e matou, participou, entrava nas casas para matar os cristãos. Uma coisa nós vimos aqui, meu amado. Muitas das vezes, as pessoas que perseguem aquele que serve ao Senhor, um dia, cedo ou mais tarde, ele vai ser pego. Assim como Paulo fez, né? O negócio que foi tão de um jeito que Paulo caiu do cavalo. Ele vinha na estrada de Damasco
Ele se achava o tal, ele se achava assim superior aos outros, que ele matava demais o povo de Deus, perseguia demais. E uma das coisas que a gente vê aqui nas escrituras é que ele ficou atônito quando ouviu a voz de Deus. Deus, com sua infinita bondade, se revelou para ele. Não se engane, se você se sente perseguido, minha amiga, se você é um servo do Senhor, se você busca o Senhor e tem alguém que te perseguindo, tem alguém querendo te maltratar, perseguindo porque você ama Jesus, essa pessoa que está te perseguindo, cedo ou mais tarde, ela vai ter um encontro com o Senhor. Deus vai se revelar para ela. Assim como Deus se revelou para Paulo. Saulo, aliás, Saulo. Ele muda o nome dele depois que ele é convertido. Saulo de Tarso caiu do cavalo quando ele ouviu a voz de Deus. Seja quem for, se a pessoa que se acha superior, que se a pessoa acha que o evangelho não é nada, essas pessoas que acham que não precisam de Jesus, um dia ela cai do cavalo. Porque o próprio Deus derruba ela, mas não é para querer matar, maltratar, mas para querer ter encontro com ela. É Deus que vem ao nosso encontro, não é nós que vamos ao encontro dele. Foi Deus que encontrou Saulo no caminho de Damasco. Porque ele viu o que ele estava fazendo com o povo de Deus. Ele perseguia, ele matava, ele foi testemunho da morte de Estevão. E Deus vai ao encontro dessas pessoas que perseguem. Ele era um homem totalmente culto, se via outros deuses, mas ele perseguia justamente os cristãos. Meu irmão, tem alguém que serve outros deuses, que está perseguindo você, que serve o Senhor? Um dia Jesus vai encontrar essa pessoa. Porque é Ele que nos chama, não é a gente que vai até Ele, é Ele que nos escolhe, é Ele que nos alcança. E este homem ficou autônomo, este homem ficou sem saber quem era. Ele ouviu, Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? As pessoas que se levantam contra a igreja do Senhor, ela está se levantando contra Deus, não é contra você. Não é contra a irmã Conceição. Não é contra você que está ouvindo do meu lado, você que ama Jesus, você que é fiel ao Senhor, você que está sempre, dia após dia, na casa do Senhor, servindo ao Senhor de interesse do seu coração, andando retamente nos caminhos do Senhor. É evidente, é claro que as pessoas vão te perseguir. Elas vão te perseguir porque ela não fica incomodada com a luz que brilha em você. E a luz que brilha em você, ela quer aquela luz, que é Jesus. Essa rejeição que ele tinha contra o povo de Deus era no fundo da sua alma, que ele queria Deus na vida dele e não sabia como encontrar. E a única forma dele querer prejudicar, vai provocar, era matando o servo do Senhor. E ele matava literalmente aqui. Hoje, se alguém na sua casa, que você serve a Jesus, de interesse ao coração, você tem um ministério, essa pessoa quer matar o seu ministério através da palavra, que palavras, essas palavras não alcançam a sua vida, amém? Você não vai ser destruído por isso, mas essa pessoa vai ser alcançada pelo Senhor. Vai ser alcançada pelo Senhor. Porque eu conheço casos de pessoas que perseguem os cristãos e um dia o Senhor alcança. Por sua infinita misericórdia, porque Ele ama aquela pessoa. É tanto que Saulo teve um diálogo com Jesus e aqueles homens que estavam junto com ele achavam que ele estava ficando louco.
Porque Saulo estava falando sozinho. Saulo começou a falar só, ele caído no chão, começou a falar só com Jesus. Só estava ali Paulo e Deus. Quando essa pessoa se encontra com o Senhor, é só ela e Deus. Mais ninguém tem outra interferência. Mas através das suas orações. Talvez a igreja primitiva aqui na época, elas oravam por Paulo, porque Paulo perseguia demais o povo. E Paulo tornou-se uma grande pessoa em escrever as cartas paulinas aqui. Conhecedor do Evangelho. Uma pessoa que muito importante na cidade, na época. Esse homem que seguia Jesus, que perseguia o povo de Deus, mais na frente ele passa a ser perseguido. É assim que acontece. Quando você resolve servir ao Senhor de interesse do seu coração, não se engane. Os primeiros que vão se levantar contra você é alguém de dentro da sua casa. Aí depois de dentro da casa vem os colegas de trabalho. Aí depois dos colegas de trabalho vem da faculdade. Mas siga firme em Jesus. Que esse homem aqui, intelectual na época, ateu, não acreditava em Jesus. É tanto que ele matava os cristãos. E Deus encontrou-se com ele no caminho. Não se engane, meu amigo, minha amiga. Deus vai se encontrar com aquela pessoa que te persegue. Deus vai se revelar para aquelas pessoas que se levantam contra você. Porque é natural acontecer isso. E aqui a gente vê mais adiante que ele começou a tremer, começou a ficar atônito, talvez embriagado. E ele perguntou: o que queres que eu faça? Ficou com medo. Ele ficou com medo com aquilo que aconteceu com ele. Ficou com medo. E logo adiante ele fala, o Senhor fala com ele: levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Aquela pessoa que perseguia os cristãos, que perseguia a igreja, começou a obedecer à voz de Deus. Começou a ser dirigido. Jesus começou a conduzir ele. As coisas se inverteram. E quando você tem encontro com o Senhor, quando Jesus te encontra, as coisas mudam. Não fica do mesmo jeito. Já viu aquele ditado? A pessoa é crente, agora ficou doida. Vive orando, vive lendo a Bíblia, vive indo para a igreja, vive fazendo aquilo. Não para em casa. Porque as pessoas não entendem. Quando Deus te encontra, as coisas mudam. Até as amizades mudam. Some os amigos que antes não queriam que você fosse para a presença de Deus. Aí mais na frente ele fala: e os homens que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Você já imaginou isso, gente? A pessoa ouviu uma voz e não vê ninguém. E Deus se revelando para Saulo. E Saulo levantou-se da terra, caído no chão. Abrindo os olhos, não via ninguém e, guiado pela mão, conduziram a Damasco. Saulo passou 3 dias cego. Mais adiante a gente vê a história que ele vai para Ananias.
Aí Ananias vai lá, impôs as mãos na cabeça dele, e aquelas escamas que estavam nos olhos dele, ele começa a enxergar, e ele vê as coisas com outros olhos. É assim que acontece com a conversão genuína na vida de uma pessoa. Antes nós enxergávamos o reino de Deus de uma forma. Aí quando você se converte a Jesus, quando você se encontra com o Senhor, quando Ele conversa contigo, quando Ele se revela para você, aquelas escamas caem. E Deus te dá uma nova visão. Visão de reino. Do que Deus tem para você futuramente. Do que Ele tem preparado para você há muito tempo e você retardou. Eu aceitei Jesus com 26 anos. Era jovem. Sou jovem ainda. Retardei muitas coisas na minha vida. Mas a partir do momento que eu tive um encontro com o Senhor, não, Ele teve um encontro comigo, que Jesus me encontrou, que se revelou para mim, eu tive uma visão diferente do que é o reino de Deus. É assim que Ele faz comigo e faz com você. Que nós viemos ser essa pessoa. Que você que está me ouvindo agora, que não confessou Jesus, você que é aquele que persegue os crentes, que diz que os crentes é doido, que diz que os crentes são fundamentalistas, que diz que os crentes se acham que vão para o céu comedor de feijão, né? Que diz que os crentes são tudo loucos, são os fanáticos. Você que fala assim, Jesus vai te alcançar. O mesmo Deus de Saulo, o mesmo Deus que eu sirvo, vai te alcançar. Você pode estar em cima do belíssimo cavalo, assim como Saulo estava. Matava os cristãos. Você pode soltar maldição, fazer o que você imaginar, mas Deus vai te alcançar. Ele vai te alcançar porque Ele te ama. E muito. Você não tem ideia do amor que Ele tem por você. Um amor que pai e mãe não têm. É um amor ágape. Um amor sem altura, sem profundidade, sem largura, sem início, sem fim. Só quando nós, verdadeiramente, que temos experiências com o Senhor, que o Senhor nos alcança, é que a gente sabe, a gente começa a entender esse amor e a gente não deixa Jesus por nada. Que você entenda isso nessa tarde. Que o Senhor venha te alcançar, assim como alcançou Saulo. Ele venha te alcançar essa tarde. Eu não sei o horário que você vai ouvir essa live. Mas o Senhor, você que persegue os cristãos, vai ser alcançado por Jesus. Assim como Paulo foi alcançado. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por esta palavra gloriosa, Jesus. A conversão de Paulo. Jesus querido, essa pessoa que está me ouvindo agora, se ela persegue a igreja do Senhor, as pessoas que é a tua igreja, Jesus amado, eu não sei qual é a intenção do coração, o que ela já fez ou deixou de fazer, isso não nos interessa. Mas uma coisa é certa, Senhor, assim como tu alcançou Paulo, tu alcança essa pessoa também, este homem, esta mulher. Por mais que ele tenha feito coisas horrendas, que ele acha que não seja, se acha perdoador, que vai ser perdoado, mas tu perdoa, Senhor. Tu perdoa tudo aquilo que ele fez contra a igreja do Senhor. Assim como Paulo matou os cristãos, assim como Paulo foi testemunho na morte de Estevão, ele esteve presente, ele viu, Estevão caiu nos seus pés. E a morte de Estevão foi tão linda, Jesus. Ele viu os céus abertos e o trono do Senhor. Jesus. Deus amado.
Que essas pessoas que perseguem a igreja do Senhor, nós o abençoamos elas, Deus. Que ela seja alcançada, Jesus, por Ti. Que quando ela cair do cavalo, Jesus, Tu venha conversar com elas. Se revela para cada um e Tu se revela para cada pessoa de uma forma diferente. Que cada um, Jesus, Tu trata de uma forma especial. Tu ama cada um de uma forma especial. Cada filho, Jesus, Tu não tem filhos queridos, mas Tu tem filhos que tratam todos por igual. Porque Tu é Pai. E Tu ama todos de uma forma igual, Jesus. E Tu quer ver, Jesus, que esses filhos, que essas pessoas que se tornem filhos de Deus, venham ser chamados por Ti, para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Escreve o nome dessas pessoas no livro da vida, Senhor. Apaga no livro da culpa, Deus. Visita cada um, todas as algemas, todas as amarras espirituais, seja quebrado no nome de Jesus. Aqueles que conseguem, Senhor, que não conseguem voltar, porque se acha aprisionado, quebra todas as correntes, Senhor. Que eles não dêem ouvido à voz do inferno, que eles não dêem ouvido à voz do Senhor, mas Jesus se revela para eles, Senhor. Assim como Tu tem se revelado para várias pessoas, Tu continua se revelando até hoje. Faz assim na vida, Senhor, deste homem, desta mulher. Que Tu venha ser alcançado, Senhor, que Tu venha alcançar o coração deles. E que seja transformado dia após dia, de glória em glória, Jesus. Que eles ganhem outras pessoas para Ti. E que eles falem o que Deus fez na vida deles, Pai. Eu Te oro e Te agradeço pela vida dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus amados. Amém.